Boa noite, povo angolano. Hoje viemos de novo, regressamos com o nosso irmão. Antes dele regressar na Bélgica, vamos continuar com a reflexão, a vida que está acontecendo em Angola. Somos de Angola. Quando estiver um povo que tem amor, um povo que ama a sua pátria, a sua terra, o seu país, deve refletir e chegar ao ponto, tentar examinar o que está a acontecer e esclarecer o seu povo. E hoje estamos sentados para pensar neste assunto. E o nosso irmão veio da Bélgica, ele já se apresentou, mas ainda vai se representar de novo. E vamos debater, meter ideias juntas, vermos, falar um pouco sobre a situação de Angola. O meu irmão, boa noite, meu irmão. Boa noite, meu irmão. Queremos falar um pouco de Angola. Meu irmão. E vamos dar a palavra ao nosso irmão. Boa noite, meu irmão. Boa noite, meu irmão. André Kemene, meu irmão Toyo no Congo. Estou disposto para falarmos de novo. Então, o irmão Vetokele, ontem abordamos alguns pontos importantes. Falamos da vida ontem não falamos do lixo, falamos do comportamento dos estrangeiros em Angola que estão, e quero abordar um ponto importante hoje, dos assassinos que está a acontecer em Angola, dos crimes. Ouviste que estão a entrar nas casas das pessoas, as pessoas ser mortas quando o bandido entra, assaltam uma casa e eles vão nos televisores, nos equipamentos, aparelhos, telefones, e os vizinhos podem gritar, chamar a polícia não aparece. O que o irmão pensa? Aquela polícia, será que são angolanos, estrangeiros? O que faz que a polícia não chega no lugar do crime? O que faz que a polícia não liga? Será que nos bairros não há polícias? Tenta esclarecer para nós, dá-nos ideia, o que faz, o que está acontecendo? Você entendeu bem a minha pergunta? Meu irmão, André Kemena. Álvaro Kemena. Álvaro Kemena. Sim, senhor. Obrigado pela correção. Sim, senhor. Yeah. Meu irmão, Toyo no Congo. Toyo no Congo. Sim, senhor. Se estamos aqui a falar hoje, não é para criticar, mas para dar uma ideia do que Angola é hoje. Sim, senhor. Diria eu, antes de começar, aos nossos telespectadores, este programa é em Toyo no Congo. Inscreva-se. Inscrevem-se. O programa é portanto, apresentado pelo Toyo no Congo. O programa chamado Ana no Congo. A-N-A espaço N-E espaço e Congo. K-O-N-G-O. Congo com capa no início. E estamos a pedir a todo o povo angolano de Cabinda Cunene que segue o nosso programa para poder se inscrever no nosso canal no YouTube. Sempre que haver um programa, o programa virá diretamente ao seu muro. É gratuito, não precisa pagar para se inscrever no nosso programa. Obrigado, meu irmão. A minha pergunta é sobre os crimes que estão acontecendo em Angola. Eu ainda tenho a sua pergunta na minha mente. Sim, senhor. Costuma-se dizer, nós costumamos dizer, quem semeia um milho, colhe um milho. Yeah.
Quem semeia batata vai colher batata. Vai colher mesmo isso. Yeah. E nós em Angola, infelizmente, o MPLA semeou a bandidagem e vai recolher a bandidagem. Semeou. Em vez de semear o vento, semeou. Como é que se já tem em bom português? Eu sei isso aqui, Congo. Yeah. Semeou o vento e vai colher a tempestade. Olha, o bom português é isto. Semeou o vento e vai colher a tempestade. Não vamos estranhar, porque a nossa educação, eu já disse no programa passado, em 75, foi melhor, não foi pior, foi melhor. Mas em 2002 está pior. Porque foi um programa do MPLA. Eu quero que muita gente saiba que nós não estamos a criticar o MPLA, mas estamos a falar da analisar a verdade situação que está acontecendo. da situação do povo angolano. Nós estamos fora de Angola e nós temos o privilégio de seguir o que está a acontecer em Angola, porque muitos que estão em Angola não sabem na realidade o que está lá a acontecer. E nós aqui somos privilegiados, talvez, de ter imagens, muita coisa, a saber a verdade, que o povo não sabe. Então, os crimes que estão a acontecer em Angola, nós sabemos aqui, com vídeos, provas, e às vezes metemos isso, o governo vai bloquear isso. Lá, nas vistas do povo, não chega. Mas o que está a acontecer, será que é a fome angolanos a cometer aqueles crimes? Porque na nossa época não vimos angolanos a entrar, depois a roubar televisor, não sei o que, a música para levar. Porque vai ser apanhado. Agora, a pessoa que vai entrar está por atrás do televisor, que é grande, telefone, coisas que não se encontram, que são fáceis de encontrar em Angola. Será que aquelas coisas está a sair fora de Angola? Está a ser vendida dentro de Angola? E o que é? Não sei se tens uma ideia de que está acontecendo em Angola. Meu irmão Álvaro Kiamene, eu ontem, quando falei, estive um bocado assim, não direi nervoso, mas um bocado excitado pela situação que o meu povo está a atravessar. Agora hoje, mais um bocado calmo, vou esclarecer o que está acontecendo em Angola. O senhor me perguntou sobre a bandidagem, sobre os assaltos. Olha, eu diria uma coisa que é verdade. Parece que está a ser feito pelos angolanos. Não. O angolano não nasceu bandido. O angolano não nasceu um assaltador. O MPLA criou. Eu já disse no princípio, se você semeou batata, então o MPLA que está a criar esses bandidos. Se você criou, se você fez uma tempestade, um vento, vai colher tempestade. Esse é o fruto, fruto do que o MPLA criou. Você disse que não, que está a criar isso. Então, como que o MPLA criou, na sua opinião? Mas é bem fácil. Então, o MPLA não se preocupou com a educação. Houve um senhor atrás, há uns dias atrás, um senhor que estava a lamentar, que meteram um bandido na educação, secretário de Estado da Educação. Ele até disse, senhor Presidente da República, veja este caso. Não sou eu que estou a dizer, ele disse. Mas nós temos que alinhar nessas palavras que ele disse. Ele conhece a pessoa, eu não conheço. Claro, ele conhece, mas a pessoa que estava lá antes, o que anda a criticar o Raul Araújo, é também um criminoso que está aí, que não gosta do povo angolano. Mas isso tudo... Que estava aí a pedir para o governo descongolizar a educação, porque muitos bacongos fazem parte da educação. Mas quando olha, na educação, temos lá catanguejos na educação. Tu sabia disso? Então, se descongolizar, então para substituir com quem? Isto eu não sabia, mas eu diria uma coisa. O senhor Presidente da República tem que fazer muita atenção nessas coisas.
Porque o povo, neste momento, para além de ser responsável, também é sentimental. Há coisas que acontecem em Angola que nem eu, nem o senhor Álvaro conhece, mas depois de tempo vai sair em cima do muro. É muita pena sabermos que a educação, que é a base da sociedade, está a ser minimizado pelo MPLA. Quando eu digo pelo MPLA, é porque é o único partido que está a nos dirigir neste momento. Eu não sou muito contra o MPLA, mas eu digo a verdade em frente do MPLA. Desculpa. Há coisas que não poderíamos estar aqui a discutir hoje, estamos a atrasar a vida e o mundo. Nós temos é que progredir, mas o MPLA não gosta de progredir, o MPLA gosta de estagnar e de ficar na mesma posição. Atrás eu disse, quem semeia o vento, colhe a tempestade. Estamos nessa situação de bandidagem porque o MPLA semeou o vento e está a colher agora, estamos agora a colher a bandidagem. Olha, um momento só, para ver. Portanto, meu senhor Álvaro Kiamene, estamos a colher o que nós semeamos. Espero mais uma pergunta, por favor. Claro, tanto a minha pergunta, eu queria um esclarecimento neste ponto, porque estamos confusos, né? Por que estamos confusos? Quando há um crime e os que estão a ser assaltados reclamam, gritam o apoio, portanto ajuda, e os vizinhos ouviram os gritos, então logo vão chamar a polícia. Mas leva 1 hora, 2 horas, 3 horas, a polícia não aparece. Quer dizer, no bairro não há polícia. Quer dizer, a polícia sabe que haverá um crime no bairro, não vamos sair para dar tempo para os criminosos acabar a missão. Será que aquela tropa não são angolanos para defender o povo? Queremos um pouco um esclarecimento, uma opinião. O que você acha? Porque assalto, depois de assalto, 5 horas depois a polícia aparece. O que o senhor Vetikele pode dizer neste caso? Ok. Senhor Kiamene, em primeiro lugar direi que eu não sou comandante da polícia. Claro. Não sou ministro do interior. Mas o angolano... Mas cada país tem a sua política. Agora, surge-nos, ou incumbe-nos Quer dizer, a política de Angola... a perguntar ao MPLA qual é a política dele em relação à criminalidade. Então pronto, aqui na Europa, se acontecer algo, você chamar, leva 1 minuto, 2 minutos, a polícia aparece. Porque em todo o bairro há quartel da polícia, há esquadra, não sei o que. E agora, alguns países africanos também há esquadras nos bairros. Quer dizer, na nossa Angola não temos esquadras nos bairros. Se dizer que é a política do governo, do MPLA, quer dizer, o governo, a partir do presidente, o partido diz que não é para se haver um assalto no bairro para a polícia não a sair para cobrir. Olha, esclarece um pouco, não sei dizer. Sim, senhor Kiamene, Álvaro Kiamene, esse problema é um problema nacional. Eu critico ou falo mal do MPLA neste ponto, mas também temos que saber que somos um país africano, um país angolano inserido em África. Há problemas de ordem organizacional que ainda não adaptamos. Pronto. Se acontecer, por exemplo, no Alvalade, faz tempo que já não estou lá, ouvi que saíram outros bairros, são bairros dos ricos, dos pobres, pronto. Eu quero me lembrar do meu tempo. Vamos dizer, se isso acontecer no Alvalade, eles chamaram a polícia.
leva quanto tempo para a polícia sair para acudir? Eu não direi o tempo que vai levar. E o que é que acha? A polícia vai Tudo aparecer? depende da política do MPLA. Porque se acontecer algo em Alvalade, como acabaste de falar, acontecer algo na Maianga, acontecer algo no Maculusso, que são Miramar, naquelas áreas aí, Miramar até... vai aparecer a polícia. Como Sagrada são bairros Família. antigos que estão dentro da cidade, Uhum. normalmente as polícias Não, então, têm vão pelo aparecer. menos 10 minutos para aparecer. Vão aparecer. 10 minutos. Se acontecer, por Agora, se exemplo, acontecer numa no boa, Zango, numa numa Boa, Zango, na Palanga, Hoje Ainda, hoje ainda, esses bairros novos. lá vai levar 5 pode horas. até levar 1 hora. Uma Não, hora. 1 hora, 2 horas. 2 Então, horas. É que vão aparecer. Porque Então, eles, vai levar 2 entre horas. os porque- comandos da polícia tem contactos. Eu não vou desbobinar tudo, mas eu digo, entre os comandos da polícia tem contacto, que manda logo para ir ver a situação. Só que no nosso caso, isso não acontece, porque há aquela fragilidade da política do MPLA fazer funcionar as coisas. Não é discriminação, Não, não é aqueles bairros, não são mulatos, não são angolanos. não naquele bairro há falam discriminação, não há discriminação. Você pode meter um bairro no KK50, que são todos brancos, mas a polícia para aparecer vai levar 1 hora. Ah, Essa é uma política do próprio MPLA. não, eu dei um exemplo. Não é uma política de racismo por causa Você da raça. acabou de dizer, se acontecer no Alvalade, Miramar, talvez uns 10 minutos. Sim, Mas se acontecer no Palanca, Mabor, 1 hora, 2 horas. sim. Não é discriminação, mas é Não. apenas. Aquilo é fator... fator, como que eu posso dizer? Quer dizer, é no bairro onde vive fator o povo, mas posicional. não existe polícia. É um fator posicional. Não, existe polícia em qualquer Mas bairro não de quer- não Angola, querem existe sair. polícia. Não querem sair Mas o problema, porque aquele povo... o problema está se acontecer no Alvalade, se acontecer no Cacenda, no Caciquele, se acontecer na Maianga, no Hoje Ainda, estão mais próximo do comando geral. A intervenção é rápida. Senhor Vetugueira, Agora, se sabia que em acontecer, Angola... peraí, se acontecer na Viana, no Hoje, tudo é Luanda, mas a intervenção atrasa, porque ainda vão ter que fazer contato, às vezes porque não tem rede, às vezes porque não sei o que. Eu não sei como é que o Ministério do Interior não tem rede. Rede acontece quando está na cidade. Não, Mas quando aquilo tudo é está Luanda. na rede, quando está na cidade não acontece rede. Quando está fora da cidade central, acontece problemas de rede. As redes. Por quê? Por quê? Isto Dizer- é que cria Quer esse dizer, obstáculo. Esse quer obstáculo dizer, todo. os moradores do bairro Palanca não têm o número do quartel da polícia do bairro, porque se utilizar um telefone haverá problema de rede. Os moradores do Palanca, por exemplo, Do Mabor. do Mabor, Cazenga, Cazenga, aquele Hoje bairro novo, Ainda, aquele bairro novo se diz, todos vão no central da polícia, Ah. que está situada. não tem número do, da Não, polícia não. do quartel do bairro O onde número vive. como em qualquer país, está situada no central. O central está ali no Talahadi, como posso dizer. Não sei se é Talahadi, como é que posso chamar aquele bairro aí? vamos seguir. Junto ao Petro, Uhum. na antiga 7+4. Sim, senhora, eu Então consegui. está ali centralizada. E eles facilmente conseguem intervir com os comandos da polícia ao lado. Mas quando está já em Viana, está já em Mabor, está já um bocado distante dali, leva mais um pouco de tempo. Quer dizer, a polícia E a criminalidade, não consegue informar ali, a leva criminalidade 2 está a horas. aumentar cada vez. Então, vocês apanham um gatuno à hora certa, se isso vai levar 2 horas, os amigos do gatuno vão sacudir o gatuno. Yeah. Então, o senhor Vetugueira, se eu te dizer em Angola, há racismo. Se eu dizer em Angola, há discriminação. Se eu dizer em Angola, há xenofobia, o senhor Vetugueira vai me acreditar? Ou vai dizer que não? Porque se a polícia controla tudo, como você acabou de dizer, há quartel da polícia em todo o bairro, eu duvido que se há um assalto naquele bairro, o povo chamou a central
para a polícia informar, vai levar tempo para a polícia sair, a acudir, ajudar o povo que está a ser assaltado. Não é discriminação, porque naquelas áreas no São Angolano, aí aparece muito, para São Zerés, por exemplo. São Bacão que estão lá para poder morrer. Não é o caso. Não é o caso porque o chefe que está no central é um mulato que está lá, ou um branco. E onde que está a acontecer alguma coisa, São Bacão, São do Sul, Bailuno, não vamos acudir. E em Angola isso não acontece. Senhor Kamene, eu queria dizer uma coisa que é verdade. A discriminação, o racismo acontece em qualquer país do mundo. Discriminação e racismo. Mas Agora, quando há quando há um caso importante, eles fazem o trabalho. Sim, depende. Depende. Se eu sou um mulato, recebo uma informação para ir atacar outro mulato, vou lhe defender. Não, eu não disse isso. Eu disse quando acontecer um crime num bairro e o povo chama a polícia. Sim. E leva 2 horas para lá chegar naquele bairro. Mas no Alvalade leva 10 minutos para acudir. Sim. Miramar 10 minutos. Miramar, Maianga, Alvalade. Mas no Kazenga leva 4 horas. Eu já expliquei. Agora, do Kazenga também já expliquei. Porque isso leva tempo, por quê? Porque há um problema também que temos que acreditar em Angola, há problema de rede. Quer dizer, de rede de um quarteiro para outro. Mas que não justifica. Acreditamos que é um problema de rede, mas que não, porque entre os polícias, eles não fazem parte da nossa rede nacional, eles têm uma rede especial. Right. O Ministério do Interior recebe dinheiro para isto. Então, está a acontecer crime no Kazenga ou no Palanga, ou Maboro, chame a direção central e não conseguem a polícia informar a esquadra para a polícia sair a acudir o povo que está sendo assaltado. A direção central informa a sua dependência de Maboro. Agora, há vezes que, quando comunicam a dependência de Maboro, o próprio chefe não está lá, porque ninguém lhe controla, porque é chefe. Ele não está no trabalho, na hora do Então, trabalho. desliza-se. E onde eu digo falta de responsabilidade, que até o próprio Ministério do Interior não resolve. Quando deveria resolver. Se eu te dizer o tempo que estamos na Europa, a partir da presidência até lá embaixo, muitos angolanos são incapazes de governar Angola. Vais acreditar em mim? Acredito. Vais acreditar. Eu acredito, porque nós temos muitos irresponsáveis em Angola. Muitos irresponsáveis. Estão a trabalhar. Indo do presidente aos ministros, até a secretários de Estado, há muitos irresponsáveis. Eu não vou citar então, os se nomes. Se eu te dizer que não, no Alvalade, Miramar, Maianga, Mutamba, não sei aonde, se acontecer algo, leva 5, 10 minutos, a polícia aparece. Então, Kazenga, Maboro, Palanga, Viana, vai dizer, vou dizer para Maboro, Palanca, Golfo, não sei o que, Cacenquel, leva 3 horas. É discriminação, porque o povo que está lá não está considerado, o governo não considera aquele povo como angolano. Vai dizer que estou errado? Eu não diria que estás errado. É o seu ponto de vista. Mas a realidade é que é uma irresponsabilidade em Angola, que até o próprio presidente nunca se meteu a sério nesse assunto. Quer dizer, você vai estar aqui à frente da televisão e dizer que não, irresponsabilidade do governo que leva 30 anos para o mesmo caso para ser resolvido e leva 30 anos e você chama isso de irresponsabilidade? Claro que sim. Qual é outro termo que eu posso utilizar? Senão é irresponsabilidade. Irresponsabilidade quer dizer falta de responsabilidade, falta de amor com o próximo. Mas nós estamos aqui há 40 e tal anos com o Angela está no não é governo. falta de amor, aquilo que está a ser feito de propósito, que ali podem morrer, não iremos. Sim. Mas é irresponsabilidade, não é? Agora, qual é outro problema? Quer dizer, tu queres que eu utilize o termo assassinos? Claro que são assassinos. A irresponsabilidade leva ao assassino. Não, eu diria, estás a assassinar o povo sem querer. Mas eu diria, quando fizemos coisa
com irresponsabilidade quer dizer estamos a trabalhar, mas não temos muito conhecimento daquilo que estamos a fazer. E às vezes acontece alguma coisa, não executamos, porque se não temos muita habilidade, e às vezes nem sabemos que não, são coisas importantes. E não fizemos. Mas quando sabemos que não, ali está a acontecer. E eu estou dizendo que não vamos lá chegar, deixa dizer, tenho a responsabilidade e a consciência, mas não quero executar. Já ali, já não é responsabilidade. Ali é mesmo a consciência e não quer executar. O meu irmão falou muito bem. Quando está a acontecer eu não ir lá, isso é falta de responsabilidade. Então, falta de responsabilidade, que é a irresponsabilidade. Nós temos que diferenciar muito. Não, mas ele não tem capacidade de executar o trabalho que ele está a fazer. Capacidade Angola tem. Nós temos antimotins. Tem capacidade de acabar com uma guerra, com uma confusão, como assim, antimotins. E não mas o MPLA, por irresponsabilidade, utiliza para matar o povo. Não é mal fé, não é má fé. Irresponsabilidade e má fé, claro, que está dentro da irresponsabilidade. Má fé faz parte da irresponsabilidade. O MPLA, quando deveria usar essas forças para proteger o povo, usa essas forças para enfraquecer o povo. Estamos nessa irresponsabilidade do assunto. Então, o governo são angolanos. É um governo angolano. É um governo angolano que não é constituído por angolanos. É um governo angolano constituído por estrangeiros irresponsáveis que estão lá então, para aproveitar de Angola e não dos angolanos. Um governo constituído por estrangeiros, você chama isso de governo angolano? O que eu posso dizer agora, neste momento mesmo? Porque se formos, são os advogados que vão dizer que este governo angolano é constituído por estrangeiros, não é um governo angolano. Eu não tenho curso de direito. Eu deixo aqueles que têm curso de direito para definir esse governo se é mesmo angolano ou é mesmo um governo dos angolanos. E quando você vê na televisão o povo a pedir a tirar comida no lixo, o que você sente? Isto me dói. Na última entrevista que eu fiz, eu já te disse que ninguém venha mais me dizer que em 75 foi pior. Porque em 75 nós ainda comíamos arroz com peixe, mas em 2020 há pessoas que comem arroz com lixo. Mas o tempo da guerra... Às vezes nem arroz com lixo, mas é lixo com lixo. Mas o tempo da guerra, quando o MPLA falava da guerra, porque não temos dinheiro, porque estamos a gastar no armamento, a guerra, o povo comia. O povo não ia no lixo comer. Agora, a guerra já acabou. O que é que está acontecendo agora? Para mim, o MPLA tem que entrar no Guinness Record como o partido mais mentiroso da política do mundo. Mais mentiroso, que nunca gosta da verdade, que nunca fala da verdade, que sempre fala de mentiras, que sempre aldraba o povo. Para mim, o MPLA deveria entrar no Guinness Record. E eu acrescentaria uma coisa que é muito importante, que o MPLA saiba, neste momento, com o sofrimento que o povo está a passar, o MPLA está a criar mais ativistas do que em 75. E criando ativistas, agora chegamos ao ponto, ele agora já vai criar ativistas maduros. Ativistas que conhecem... Você pensa que o MPLA vai ganhar... Ativistas que conhecem a realidade. Claro. E eles vão acabar mal. Você pensa que o MPLA vai ganhar as eleições? Ou a UNITA vai ganhar as eleições? Você pensa que o MPLA vai perder as eleições? Eu não digo a UNITA, não digo a UNITA, não digo FLA, não digo Casa C, não digo PDP-ANA, não digo não sei o quê. Mas o MPLA, se ganhar as eleições de 2022, são bruxos. Porque eles já estão a gostar. Mas em 2022 vai lhes cuiar. Em 2022. Então, qual é a sua opinião? Você acha que o MPLA é capaz de perder? Ou a UNITA é capaz de vencer? Não é minha opinião.
Isso está visto. Mesmo os pequenos angolanos, vamos, de 10 anos, já sabem que o MPLA em 2022 não passa. Se eles passaram porque são mesmo feiticeiros. Você gostaria que o MPLA passasse? Bruxos. Ou a UNITA passar? Não, eu já te disse, não falo da UNITA. Não, eu disse... Não, você está me O perguntando que duas você coisas. gostaria... Não. Está me perguntando duas coisas. Ou o MPLA ou a UNITA. Claro. Mas eu estou a dizer que não é a UNITA que eu falo, mas eu digo, o MPLA não vai passar. Passa lá quem quiser, mas o MPLA não passa. Não passa. Sim. Então, Se a UNITA vai passar, então, qual é o partido que você está a sugerir, você acha, na sua opinião, que pode ganhar, talvez, assim que o MPLA vai cair? O que você acha? Da minha própria opinião, que eu falo hoje, neste momento, o PDP não está enfraquecido. A FNLA está enfraquecida. Não, deixa-me só falar. A FNLA está enfraquecida. Dos grandes partidos que temos em Angola, o único que pode se meter de peito com o MPLA é a UNITA. Agora, eu não desejo que a UNITA também passe, mas se passar... não queres? Não é questão de querer, não desejo. Se passar, é bom para mim. Porque nós precisamos de mudança. 40 e tal anos com o mesmo partido, com a mesma política, com aldrabices, com não sei o que, tudo. Criaram marimbondos, continuam a criar marimbondos. Então, por exemplo, neste caso... Pelo menos a UNITA que passa só, haverá talvez mudanças. Que a UNITA, se vai passar, que passa. Mas é preciso que nós estejamos unidos no seio da UNITA para vermos a mudança. Então, a minha última pergunta é a seguinte. Sim. Por acaso, se o MPLA falhar nessas próximas eleições, então o PDP é capaz de ganhar as eleições. PDPana foi no tempo do Flupinga, lá no pode Vitor. ser. Agora a não. Casa C. Pode ser a Casa C. PDPana não tem assento no parlamento. PDPana já não tem aquele foco que tinha Flupinga. Então, pode ser a Casa C, depois de sair o Chifucufuco, Casa C ficou reduzido. Então vai ser a FNLA, porque... A FNLA já foi extinto há muito tempo. A FNLA só existe no nome. Então, pronto, se todos aí não foram, não tem capacidade, então pode ser a Neste momento é só o MPLA ou a UNITA. E a UNITA está com uma outra força, que é o Adalberto Costa Júnior. E temos que aproveitar o momento este, de mudarmos. Temos que aproveitar. Já não há outra saída. Porque a outra saída era o Chifucufuco. Mas Chifucufuco ficou reduzido porque a MPLA não quer reconhecer o Parajá. Então, agradecemos o povo, ouviram a nossa opinião e acho que vocês vão escrever para nos também dizer a vossa opinião. Ainda estão a gostar e vão gostar mais. Mas